cada ano que passa, parece que a virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro tem se tornado um problema para muitos cristãos. Obviamente a data em si não é pecaminosa, mas o significado que damos a ela pode ser. Então, a partir de agora, eu quero pensar um pouco com vocês sobre alguns erros que muitos cristãos cometem durante a virada do ano. Aqui eu vou tentar fugir do óbvio, ou seja, não vou focar naqueles erros que confundem liberdade cristã com libertinagem nessa época do ano. Acho que não preciso explicar que a alegria cristã não precisa de pecado como tempero. O que quero trazer aqui são alguns erros perigosos que muitas vezes acabam passando despercebidos, fazendo com que até mesmo cristãos sinceros caiam em suas armadilhas. E o primeiro erro da nossa lista é exatamente a prática de dar a essa data um poder que ela não tem. Sim, um dos erros mais frequentes é atribuir à virada do ano uma espécie de unção do calendário. É a velha ideia da magia da virada do ano, como se quando o relógio marcasse meia-noite tudo mudasse e começasse um novo tempo. Infelizmente, muitos cristãos sinceros acreditam que há algo especial, quase sacramental, no instante específico da virada do ano. Essa mentalidade se manifesta de várias formas. A urgência de estar acordado precisamente à meia-noite, a crença de que orações feitas naquele momento têm poder especial, ou a ideia de que declarações proféticas pronunciadas na transição do ano têm autoridade para mudar realidades em suas vidas. Alguns chegam a acreditar que o que estiverem fazendo naquele momento determinará como será o resto do ano. Essa perspectiva ignora completamente a natureza arbitrária de nosso sistema de medição temporal. A divisão do tempo em anos, meses, dias e horas é uma construção útil usada pelos homens, mas não tem nenhum significado místico. Nos tempos bíblicos, sequer existia a precisão que temos hoje para marcar a virada de ano, e nem havia um calendário padronizado para todos os povos. Portanto, essa mentalidade revela uma compreensão equivocada da relação de Deus com o tempo. O Senhor não está limitado por nossas convenções calendáricas. Ele não opera em janelas de oportunidade baseadas em nossos relógios. Como declarou o salmista, 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Atribuir poder especial à virada do 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro é, na verdade, uma forma sutil de superstição. A oração que fazemos à meia-noite na virada do ano não é mais poderosa do que a oração que fazemos às 8 horas da manhã de um dia qualquer, numa semana qualquer, num mês qualquer, ao longo do ano. Segundo erro, comercializar a fé com promessas de ano da vitória. Absolutamente não sou contra os cultos ao Senhor na virada do ano. Mas infelizmente, muitas igrejas transformaram a virada de ano em um verdadeiro espetáculo de marketing religioso. Inclusive, líderes gananciosos aproveitam essa época do ano para propagar suas promessas audaciosas. Este será o ano da vitória, dizem eles, o ano da restituição, o ano da virada, o ano da porção dobrada, como se Deus estivesse obrigado a cumprir slogans humanos. Essa prática é profundamente antibíblica por várias razões. Primeiro, ela presume conhecer os planos de Deus para o futuro, de maneira que nem os profetas bíblicos ousaram fazer. Segundo, ela transforma a fé em uma transação comercial, onde bênçãos são compradas através de atos específicos, pois nessa época muitos cristãos são convidados a ofertar de forma especial ou fazer determinados votos para garantir um ano sobrenaturalmente próspero. Terceiro, essa prática também cria expectativas ilusórias que inevitavelmente resultarão em decepção e crise de fé. Mas o Evangelho não é um contrato para maximizar conforto. É a boa notícia de Cristo crucificado e ressurreto, chamando pecadores ao arrependimento e à fé. Quando a virada do ano vira um evento que substitui a verdade do Evangelho, trocamos o Cristo Salvador por um tipo de Cristo mordomo que não é o Jesus da Bíblia. Jesus nunca prometeu que seus seguidores teriam um ano de prosperidade sem limites. Pelo contrário, ele advertiu: no mundo tereis aflições. De fato, este é um erro muito perigoso. Quando o cristão passa a interpretar o novo ano como um tipo de garantia automática de prosperidade, ele deixa de lado uma doutrina central, a providência soberana. A Bíblia não promete que o próximo ano será mais fácil. Ela promete que Deus será fiel. Consequentemente, o terceiro erro é confundir bênção com conforto. Muita gente pensa que a ideia de um ano abençoado significa um ano sem problemas. Porém, essas pessoas se esquecem que Deus abençoa também quando disciplina. Deus conduz também pelo deserto.
Deus santifica também por lágrimas. Muitos entram no ano novo seduzidos pela teologia da prosperidade e do conforto. Mas quando a dificuldade e a dor chegam, essas pessoas concluem que Deus falhou ou que alguém roubou a bênção. Mas biblicamente podemos entender que um determinado ano pode ter sido abençoado não porque Deus nos fez mais prósperos ou nos deu mais conforto, mas porque Deus nos fez mais humildes, mais sóbrios, mais dependentes e mais parecidos com Jesus, mesmo que tenha sido um ano de lutas. Há anos em que Deus nos dá refrigério, há anos em que Ele nos prova, há anos em que Ele nos quebranta, há anos em que Ele nos envia para servir no vale. A Escritura não nos vende previsões otimistas para o futuro terreno imediato, mas ela proclama um Deus presente que não desampara o seu povo. O quarto erro que podemos citar é o erro de achar que um novo começo está no calendário, não em Cristo. Há um texto bíblico que é citado em muitas igrejas em seus cultos da virada. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Só que Paulo, quando escreveu essas palavras aos crentes de Corinto, não estava falando da virada do ano. Ele estava falando da união dos crentes com Cristo. O novo não nasce do relógio, nasce da graça. O novo começo não é um ano melhor, é uma nova criação. Quando o cristão desloca sua esperança do Redentor para a data, ele comete uma idolatria sutil. Procura um renascimento sem cruz, uma renovação sem arrependimento, uma página em branco sem o sangue da aliança. A virada de um ano para o outro até pode ser um símbolo útil para a organização pessoal, mas não pode ser o fundamento da nossa novidade de vida, uma vez que esse fundamento é unicamente Cristo. Ainda relacionado a isso, o quinto erro da nossa lista é adiar o arrependimento e a mudança. Um dos erros mais comuns e sutis é tratar a virada do ano como o momento apropriado para começar uma nova vida espiritual. Muitos cristãos passam o ano inteiro em padrões de vida questionáveis, mas fazem promessas fervorosas na meia-noite da virada de que no novo ano será diferente. Essa famosa ideia de que no ano que vem eu mudo é completamente errada biblicamente. Esse comportamento revela uma má compreensão fundamental do chamado bíblico ao arrependimento. A Bíblia não nos convida a esperar uma data específica para nos voltarmos a Deus. Pelo contrário, a Escritura insiste no hoje. A palavra de Deus nos diz que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, não apenas quando o novo ano chegar. Paulo escreve que o tempo aceitável é agora, o dia da salvação é hoje. A advertência do escritor de Hebreus também é esta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Perceba o padrão de urgência. O arrependimento não é um evento anual, mas uma postura diária e constante. Não se esqueça de que o pecado gosta de prazos longos. Ele se alimenta de adiamento. Como já foi dito, a virada até pode servir para avaliação e reorganização, mas não pode virar desculpa espiritual, como as pessoas que dizem: eu sei que preciso perdoar, mas vou esperar o ano começar primeiro. Eu sei que preciso consertar isso em casa, mas depois do Réveillon eu resolvo. Eu sei que estou em desobediência, mas em janeiro eu volto. A fé bíblica não negocia com o tempo. Ela se rende a Deus imediatamente. Adiar a santificação para o ano novo é uma afronta à graça de Deus que está disponível hoje. Se há pecados que precisam ser confessados, o momento é agora. Se há mudanças que precisam ser feitas, não espere pelo dia 1º de janeiro. Esperar a virada do ano para começar de novo é, na verdade, uma forma de procrastinação espiritual disfarçada de piedade. Continuando nossa lista, o sexto erro é aquela prática de fazer promessas vazias baseadas apenas em força de vontade e culpa. São as famosas resoluções de ano novo baseadas puramente em determinação pessoal. Algumas até são sinceras, porém desconectadas do evangelho. Metas espirituais que começam com fogo e terminam em cinzas. Por exemplo, vou ler a Bíblia toda, vou orar 2 horas por dia, este ano não vou mais cair, agora eu vou ser um crente de verdade. Sem dúvida tudo isso é ótimo. Mas quando essas resoluções são baseadas puramente em determinação pessoal ou movidas apenas por culpa e autocobrança, o fracasso vira inevitável. Essa abordagem falha em reconhecer a doutrina bíblica da graça e da dependência do Senhor. Jesus foi claro ao dizer: sem mim nada podeis fazer. Entenda que a santificação não é um surto de motivação, mas uma disciplina espiritual sustentada pela graça salvadora e aplicada em nós por meio do Espírito Santo. O problema não é ter alvos,
mas é tentar viver como se a carne pudesse produzir o fruto do Espírito. Portanto, resoluções espirituais não são erradas em si mesmas, mas devem ser fundamentadas em uma compreensão correta da graça divina. Não crescemos espiritualmente através de esforço próprio, mas pela obra do Espírito Santo em nós. Nosso papel é nos submetermos a essa obra, buscando os meios da graça, como a palavra, a oração, os sacramentos e a comunhão com o corpo de Cristo. Já o sétimo erro é negligenciar a soberania de Deus nos planos. Muitos cristãos fazem planos detalhados para o novo ano sem considerar adequadamente a soberania de Deus sobre o futuro. Traçam objetivos profissionais, financeiros, ministeriais e pessoais com confiança absoluta de que tudo acontecerá conforme planejado. Mas Tiago, em sua epístola, repreende a arrogância de quem diz: hoje ou amanhã iremos, negociaremos e ganharemos. E nos ensina que em vez disso devemos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Perceba que Tiago não proíbe o planejamento, ele condena a presunção. Nós podemos e devemos planejar, desde que com humildade e submissão à vontade soberana de Deus. Nossos planos devem sempre incluir a cláusula implícita, se o Senhor permitir. Devemos segurar nossas expectativas com mãos abertas, prontos para aceitar que Deus pode ter propósitos diferentes dos nossos. Planeje sim, trabalhe sim, seja diligente sim, mas jamais como se você fosse o Senhor de sua vida. Existe um Deus, mas esse Deus não é você. Todos os anos, muitos planos que foram cuidadosamente elaborados acabam ficando pelo caminho. No entanto, Deus permanece no trono, e seus propósitos não podem ser impedidos. Nossa paz não pode depender de nossos planos se concretizarem, mas da confiança na bondade e soberania daquele que governa todas as coisas. Já o oitavo erro da nossa lista é o erro da escatologia esquecida. Este erro também está relacionado ao erro anterior. Quando vivemos tão apegados a este mundo e aos nossos planos de longo prazo, como carreira, posses e viagens, perdemos a perspectiva da eternidade. Tiramos os nossos olhos do paraíso para apreciarmos uma miragem. Os primeiros cristãos viviam com uma forte expectativa escatológica. Eles aguardavam a volta de Cristo com tal intensidade que a marcação de ciclos anuais perdia a relevância diante da eternidade que poderia irromper a qualquer momento. Para eles, não importava tanto quando o ano velho acabava, mas sim que o Senhor estava próximo. Não podemos agir como se fôssemos ateus práticos. Nossas raízes não devem estar nas coisas desta terra, mas em nossa pátria celestial. Não podemos nos esquecer que somos peregrinos neste mundo. Por isso celebramos não o tempo, mas o Senhor do tempo. Celebramos o Deus que controla todas as coisas, que governa a história, e que nos prometeu não meramente um próspero ano novo, mas um novo céu e nova terra, onde a justiça habitará para sempre. Agora o nosso nono erro é usar a data para alimentar vaidade e comparação. A cultura da virada de ano também é um tipo de palco com fotos retrospectivas editadas, listas de conquistas e visões para o futuro. E o coração humano é especialista em transformar isso em comparação. Inveja de quem avançou mais, de quem teve mais conquistas, mais resultados, ansiedade por não alcançar um suposto padrão. Até mesmo dentro de algumas comunidades cristãs, às vezes ocorre um tipo de competição sobre quem atingiu o maior nível ministerial ou pareceu mais espiritual durante o ano. Mas a Escritura nos chama a outro tipo de contabilidade, não a soma de aplausos, e sim a fidelidade diante de Deus. O cristão não corre para vencer os outros, ele corre para o alvo. Por fim, o 10º erro da nossa lista é confundir separação do mundo com isolamento orgulhoso. No extremo oposto de quem se entrega à libertinagem e às práticas pecaminosas dessa época do ano, há quem trate toda e qualquer comemoração como necessariamente carnal. Essas pessoas geralmente dizem: crente não comemora, isso é coisa do mundo. Se fizer uma ceia em casa, você estará mundanizando. Esse tipo de posicionamento pessoal parece inofensivo e até mesmo altamente espiritual, mas frequentemente ele acaba prejudicando o testemunho cristão. São muitos os casos em que cristãos com familiares descrentes, cônjuges, filhos, netos, se negam a ficar com suas famílias nessa época do ano porque é pecado participar, ou porque na igreja tem o culto da virada, ou ainda por medo de parecer mundano. Às vezes a justificativa vem com um verniz piedoso. É aquela ideia: vou para a vigília para não me contaminar.
Melhor passar na igreja do que em casa, ou então, não posso compactuar com isso. Mas em muitos casos, o que está por trás não é santidade bíblica. É um tipo de isolamento orgulhoso, alimentado por escrúpulos que Deus não ordenou, e pior, que podem ferir gravemente o próprio chamado cristão dentro de casa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, corrige a ideia de contaminação e ensina que o cônjuge descrente é santificado no crente e que os filhos não são impuros, mas santos. Isso não é um conceito de salvação automática, mas o princípio bíblico de que a presença do crente coloca a casa sob influência e privilégios do evangelho. O apóstolo Pedro também reforça essa mesma lógica, por outro ângulo. Ele fala às esposas crentes casadas com maridos descrentes e diz que elas devem viver de tal forma que, se alguns não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas esposas, sejam ganhos ainda que sem palavra. Portanto, Deus pode usar a presença constante, o caráter transformado e o testemunho silencioso do crente como meio de evangelização. Então, se seu cônjuge é descrente ou tem filhos e parentes que ainda não creem, a virada do ano pode ser uma oportunidade preciosa para mostrar com naturalidade que Cristo reina em sua vida. Seja por meio de uma palavra de gratidão a Deus, uma oração respeitosa, um abraço sincero ou uma conversa tranquila. Evidentemente, tudo isso não significa que o cristão deva participar de pecado, embriaguez ou idolatria, mas significa que a Bíblia reconhece que o crente pode ser instrumento de santificação no seu lar, mesmo quando há descrentes dentro de casa. E justamente por isso, o cristão precisa de sabedoria. Ele precisa saber estabelecer limites claros, evitar excessos, recusar o que for pecado, sair se o ambiente se tornar indecente, mas sem abandonar o lugar por princípio, como se a mera presença fosse contaminação. Separação do mundo não é abandonar pessoas, é não participar do pecado delas. Cristo foi acusado de comer com pecadores, não porque aprovasse o pecado, mas porque se aproximava para resgatar. O crente não é chamado a se enfiar em toda situação sem discernimento, mas tampouco é chamado a viver como se a santidade dependesse de distância social e não de consagração do coração. Portanto, o objetivo não é agradar a família a qualquer preço, nem negociar convicções. O objetivo é obedecer a Deus com discernimento e amor. E isso inclui, muitas vezes, estar presente. Dessa forma, podemos concluir dizendo que não é errado nos reunirmos em casa ou na igreja com nossos familiares e irmãos em Cristo para agradecer a Deus por suas misericórdias ao longo de mais um ano. O importante é ser sábio e agir com discernimento, entendendo que cada dia que vivemos é um presente de Deus, é uma oportunidade de glorificá-lo e crescer em santidade, e não precisamos esperar a virada de um novo ano para isso. Como escreveu o salmista, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, nossa oração deve ser como a de Moisés no Salmo 90, quando disse: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria.